A palavra de Deus para a tua vida se encontra em Ezequiel, capítulo 14, versículo 13, 14 e 16, que nos diz: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio delas esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Versículo 16. Ainda que estes três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos e nem a filhas livraria, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Perceba que Deus vai chegar ao profeta Ezequiel e vai falar que no Antigo Testamento, desde Adão até José, o carpinteiro, o pai de Jesus, nenhum homem, se estivesse dentro de uma cidade que pecasse contra o Senhor, seria justo o suficiente para ser livrado, a não ser três personagens do Antigo Testamento: Noé, Jó e Daniel. E aí eu vou me perguntar, por que esses homens alcançaram justificação diante de Deus? Pois bem, a Bíblia vai dizer que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 9. Sua justiça foi demonstrada pela sua obediência e pela fé em Deus. Quando Deus resolve destruir a terra porque o pecado da humanidade tinha chegado como um cheiro podre às narinas de Deus, Deus resolve que Noé, pela sua justiça, deveria salvar a sua vida. Se você ler a história de Noé, Noé vai perguntar para Deus: mas se estiver 100 homens justos na cidade, o Senhor ainda destruirá a terra? E Deus vai dizer: não, Noé, se tiver 100 homens justos na cidade, eu não destruirei a terra. E Noé vai abaixando até perceber que não existia homem justo na terra. E então Deus diz a Noé: faz uma arca para que você e a tua família seja salva. E a Bíblia vai dizer que por 120 anos Noé constrói esta arca, e no último dia Deus manda o dilúvio para a terra, e Noé e a sua família são salvos por causa da justiça deste homem. O segundo personagem que o texto vai falar é sobre Jó. A palavra de Deus, ela vai dizer que Jó, ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 1. A história de Jó é uma história muito conhecida. Satanás, ele chega diante de Deus e Deus vai dizer a Satanás: tens observado meu servo Jó? E Deus vai dar testemunho de Jó para Satanás, dizendo que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então Satanás pediu para que Deus permitisse que ele destruísse a vida de Jó. E Jó então não seria mais justo. Jó pecaria contra Deus. Deus permitiu que Satanás fizesse isso. E Jó teve a sua justiça colocada à prova de uma forma terrível, aonde Jó perdeu quase tudo o que tinha. Mas ele não perdeu o seu caráter. Porque se você olhar o final da história, Jó continua sendo íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal. O terceiro personagem é Daniel. Daniel, se você for olhar a história dele na Bíblia, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as comidas da terra da Babilônia, onde ele havia sido levado por cativo. É o tal do famoso jejum de Daniel, onde ele propôs no seu coração se alimentar só com base de frutas e sucos. E se você for olhar a história de Daniel, quando ele é lançado injustamente dentro da cova dos leões, e ali com medo de ser devorado por aqueles animais, a Bíblia diz que um anjo do Senhor desce e diz a Daniel: não temas, Daniel, porque o Senhor tem achado você justo diante dos seus olhos. E Daniel continuou sendo um homem santo e justo. Você percebe? Noé, o homem que sobreviveu ao dilúvio por causa da sua justiça. Jó foi o homem que triunfou sobre as mais terríveis adversidades, corpo, alma e espírito, por causa da sua justiça. E Daniel foi o imigrante que se tornou o primeiro ministro da Babilônia, por causa da sua justiça. Mas o que me chama mais atenção no texto de Ezequiel, capítulo número 14, versículo 14 e 16, é que se colocássemos todos os homens do Antigo Testamento, desde Adão até o pai de Jesus Cristo, que foi José, o carpinteiro, todos eles, nenhum se acharia justo diante de Deus. Nenhum teria justiça própria para se salvar, a não ser Noé, Jó e Daniel. Mas por que eu estou falando do Antigo Testamento? Porque no Novo Testamento, a partir de Jesus Cristo, quando ele entra no cenário bíblico, a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Eu quero ler com você aqui em Romanos, capítulo de número 3,
versículo de número 28, aonde o apóstolo Paulo estava ensinando sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus, e ele vai concluir o seu pensamento dizendo: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E ele vai também falar aqui no capítulo de número 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que a partir de Jesus Cristo, não é mais Noé, não é mais Jó, não é mais Daniel que são chamados justos, mas todos aqueles que crerem em Cristo Jesus e ter a sua vida voltada para o Evangelho, para a palavra de Cristo, esses são justificados pela fé. Então, quando Deus enviar, segundo a palavra que está no Apocalipse, destruição a este mundo, todos aqueles que creem em Jesus Cristo serão salvos por causa da justificação que eles terão diante da fé que eles têm em Cristo Jesus. E aí eu te faço uma pergunta: você não pode ser justificado também? Não importa o pecado que você tenha cometido, não importa a vida de erro que você está levando, mas se você agora se arrepender, confessar o teu pecado, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para te perdoar, e aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor da sua vida, eu tenho certeza que você será justificado diante de Deus e encontrará salvação para a sua alma. Pense nessa palavra. Será que você tem buscado a justiça? Será que você tem praticado a justiça? Que o Espírito Santo de Deus possa tocar no teu coração e fazer com que você entenda que você precisa se tornar uma pessoa justa para você encontrar a salvação. Você tem entendido quando eu falei sobre esses 3 homens? Que através do seu caráter e da sua justiça, por serem tementes a Deus, por serem obedientes a Deus, por se desviarem do mal, por não se negarem a fazer a vontade do Senhor, eles encontraram justiça e salvação para as suas vidas? Que reflita um pouquinho. Busque ser uma pessoa mais justa. E como eu expliquei na palavra de Deus, para você se tornar justo, basta você crer em Cristo Jesus e praticar os seus ensinamentos. Eu te convido agora a você tomar essa decisão na sua vida. Eu tenho certeza que você encontrará salvação para você e para a tua casa. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.